Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele Rosa, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Bom, o Mendel, o Gregor Mendel, pai da genética, ele era um biólogo botânico australiano, monge, que estudou as ervilhas de cheiro. Mas por que as ervilhas de cheiro, As ervilhas de cheiro tinham fácil cultivo, Ele conseguia fazer com que analisar as gerações rapidamente, era de fácil manuseio, então Mendel usou elas e analisou elas para chegar aí à conclusão da primeira lei de Mendel. Bom, hoje, falando em características hereditárias, tudo fica muito mais simples. Nós já sabemos que nós temos um DNA, que nós temos cromossomos, que as nossas características elas são herdadas, dos nossos pais, dos nossos ancestrais. O que acontece? Tudo isso nós sabemos devido aos avanços, aos estudos moleculares, aos estudos genéticos. No entanto, naquela época não existia nenhum estudo, não existia esse tipo de análise. Então, Mendel, ele começou a estudar a hereditariedade a partir dessas ervilhas, a partir do cultivo dessas plantas, dessas leguminosas, e foi observando características, e ele teve assim é muito satisfatório, a resposta que ele teve, mesmo não tendo grandes avanços tecnológicos, ele conseguiu ter uma percepção maravilhosa de como funciona a hereditariedade. Então, a primeira lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação dos fatores, onde cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Assim, o pai e a mãe transmitem apenas um gene para os seus descendentes, Ou seja, nós recebemos ali, lá nessa troca, nessa divisão meiótica, nós vamos receber uma característica, do nosso pai e uma da nossa mãe, constituindo nós como um todo. E nós vamos ver isso logo mais. Então, o que acontece? Aqui eu tenho nessa imagem, a primeira geração, conhecida por Mendel como a geração pura, também chamada de geração homozigota. Nessa geração, todos os indivíduos estão em homozigose. Aqui eu trago, então, nessa geração pura, a ervilha amarela, representada em homozigose dominante pelas letras Vzão, Vzão. E a ervilha verde em homozigose recessiva, Vzinho, Vzinho. Lembrando que sempre em homozigose eles vão ter a letra igual, sendo a letra maiúscula dominante e a letra minúscula recessiva. Então, a geração parental, a geração pura, é a geração constituída somente de seres homozigotos. Um indivíduo homozigoto dominante e um indivíduo homozigoto recessivo. Já a geração F1 é o resultado do cruzamento da geração parental. A geração F1 ela é uma geração heterozigótica, ou seja, ela sempre será de indivíduos heterozigotos. O que aconteceu aqui? Eu vou colocar como mãe e pai para ficar mais fácil. Uma mãe amarela, homozigoto dominante, e um pai recessivo, homozigoto recessivo. Eles cruzaram e eu tive somente filhos amarelos, ou seja, somente filhos com fenótipo dominante. Só que o genótipo deles, o gene deles é heterozigoto. Olha aqui, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. O que acontece? Quando o nosso gene está em heterozigose, esse alelo dominante, esse Vzão, domina esse Vzinho. Então, eu tenho aquele gene recessivo, no entanto, o meu gene dominante domina aquela característica e o que vai demonstrar o meu fenótipo será de uma característica dominante. Só que aí, Mendel, não satisfeito,
Ele queria saber ainda como seria a autofecundação de indivíduos em heterozigose, ou seja, eu tenho somente indivíduos amarelos, né, filhos de pais puros, então eu vou cruzar esses indivíduos. E aí nós temos então a nossa geração F2, onde nessa nossa geração F2 nós vamos ter 3 indivíduos amarelo e um indivíduo verde. Olha só, então nós tínhamos um pai e uma mãe amarelo e esses pais tiveram um filho verde. Por isso, a questão quando a gente fala da segregação dos gametas, dos alelos, né? Quando vai ocorrer lá a troca dos gametas, né? O que acontece, gente? Olha só, eu tenho 3 indivíduos, sendo um homozigoto dominante e 2 heterozigotos. E eu vou ter o meu indivíduo verde, que será homozigoto recessivo. Mas, prof, como é que isso aconteceu? Vamos seguir aqui para vocês entenderem. Como eu mencionei para vocês, né, nessa lei da segregação dos fatores, eu trago aqui os meus cromossomos pareados, né, onde eu vou ter aqui, né, determinando uma determinada característica, né, no locus gênico, eu vou ter azão, azão, ou seja, ambos expressam uma característica dominante. Já nesse aqui, eu vou ter Bzão, Bzinho, outra característica. No entanto, somente o gene dominante será expresso. O gene recessivo, ele está ali, ele existe, mas ele é dominado pelo dominante. Quando esse indivíduo aqui, que tem, né, esse cromossomo for ter um filho, né, ou for se reproduzir, ou ele vai encaminhar esse Bzão, ou ele vai encaminhar esse Bzinho. E é aí que faz toda a diferença. Vamos observar. Aqui eu trago então como ocorreu essa segregação. Em F1, então, eu tinha 2 indivíduos heterozigotos, né? E os 2 amarelos. Então, essa mãe aqui, ela poderia doar, em cada gestação ela pode doar ou um azão ou um azinho. O mesmo ocorre nesse pai. Em cada reprodução ele pode doar ou um azão ou um azinho. Se essa mãe doar esse azão, aqui está o alelo azão, e esse pai doar um azão também, esse indivíduo será azão, azão e terá a cor amarela. Ele é homozigoto dominante. Se essa mãe doar esse azão e esse pai doar esse azinho, esse indivíduo será azão, azinho. A característica, ele vai predominar a característica dominante, no entanto, ele será heterozigoto. Agora, se esse pai doar o gene azão e essa mãe doar o gene azinho, esse indivíduo será amarelo e terá a característica em heterozigose também. Agora, se essa mãe doar esse gene azinho e esse pai doar esse gene azinho, esse indivíduo será homozigoto recessivo, no entanto, expressará o fenótipo verde, né? O genótipo dele será homozigoto recessivo e o fenótipo dele será verde. Portanto, é possível sim pais amarelos terem um filho verde. No entanto, esses pais eles têm que estar em heterozigose. Uma dica bem importante para os exercícios de genética é que normalmente, se o filho é diferente dos pais, normalmente esses pais eles vão ser heterozigotos. Vamos seguir aqui. Então, eu trago para vocês o quadrado de Punnett. Né? O quadrado de Punnett é a forma que a gente encontra de calcular as probabilidades genéticas. Então, é isso que vocês vão fazer muito nos exercícios. Aqui, né, eu coloquei o gene do pai e desse lado o gene da mãe. Não tem problema, se eu botasse o da mãe em cima e o do pai embaixo, não teria problema nenhum. O que acontece? Eu vou trazer, então, vou fazer o cruzamento desses genes que estão em amarelo. Então, eu vou descer esse azão e vou trazer esse azão. Aqui eu terei azão, azão. O mesmo ocorre aqui, eu vou trazer esse azão e vou descer esse azinho. Eu vou ter azão, azinho.
Aqui eu vou descer esse azão e vou trazer esse azinho, azão, azinho. E aqui eu vou trazer esse azinho e vou descer esse azinho. Aqui eu vou ter azinho, azinho. Então, se eu for observar, né, eu tenho um total de 4 probabilidades. 4 é o meu 100%. Então, cada uma desses quadradinhos vale 25%. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100%. Eu tenho aqui azão, azinho. Eu tenho 2 azão e azinho. Então, eles vão representar 50%. Agora, esse azão, azão que eu tenho aqui, ele vai representar 25%. E esse azinho, azinho que eu tenho aqui, também vai representar 25%. Então, 50 mais 25, 75 mais 25, 100%. Cheguei, então, no meu resultado. Vamos fazer um exercício para ficar mais claro e mais objetivo ainda para vocês. Olha, o primeiro exercício fala assim: cruzando-se ervilhas verdes, elas são Vzinho, Vzinho, com ervilhas, ali cortou, mas com ervilhas amarelas. Vou até diminuir aqui para vocês visualizarem. Com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão. Bom, então eu tenho um indivíduo que ele é Vzão, Vzinho, e o indivíduo que ele é Vzinho, Vzinho. Vamos preencher aqui, então. Coloquei aqui o meu indivíduo Vzinho, Vzinho, e vou colocar aqui o meu indivíduo Vzão, Vzinho. Vocês viram que eu separei os alelos, eu fiz esse joguinho da velha e separei, ó, um Vzinho aqui, um Vzinho aqui. Um Vzão aqui, um Vzinho aqui. O indivíduo Vzão, Vzinho tá aqui e o indivíduo Vzinho, Vzinho tá aqui. O que eu vou fazer? Sempre a letra maiúscula fica na frente, tá? Então, eu vou trazer esse Vzão para cá, Vzão, e vou descer esse Vzinho para cá, Vzinho. O mesmo eu vou fazer aqui, eu vou trazer esse Vzão para cá, Vzão, e vou descer esse Vzinho aqui, Vzinho. O mesmo eu vou fazer aqui. Como aqui não tem letra maiúscula, não tem prioridade, eu vou trazer esse Vzinho para cá, e eu vou descer esse Vzinho aqui. Eu vou trazer esse Vzinho para cá e eu vou descer esse Vzinho aqui. Eu realizei, então, o meu quadrado de Punnett. O meu exercício está perguntando as porcentagens. Bom, nós vamos observar que nós temos aqui, 50% de indivíduos Vzão, Vzinho, e nós temos 50% de indivíduos Vzinho, Vzinho. A nossa alternativa correta é a alternativa letra C, 50% Vzão, Vzinho, que seriam as ervilhas amarelas, e 50% Vzinho, Vzinho, que seriam as ervilhas verdes. Então, nos exercícios, vocês vão ter que sempre ficar bastante atentos. Quando falar em F1, vocês saberem que é a geração heterozigótica, né? Ou seja, os indivíduos vão estar um com a letrinha maiúscula, o segundo com a letrinha minúscula, né? Que é o caso do Vzão, Vzinho. A gente sempre separa esses alelinhos para fazer o cruzamento, como se fosse, né, aquela tentativa que sempre vai ter. Ou essa mãe vai doar esse Vzão, ou ela vai doar esse Vzinho. E isso vai cruzar com os alelos, né, com os genes do pai. E aí aqui, então, eu tenho todos os resultados de filhos, tá certo? O negócio agora é treinar bastante, vocês vão visualizar que conforme vocês forem fazendo os exercícios de genética, vocês vão compreendendo melhor. Bom, pessoal, eu agradeço muito a vocês estarem participando dessa primeira dessa aula, né, sobre a primeira lei de Mendel. Eu espero muito ter ajudado todos vocês. Me adicionem aí nas redes sociais, curtam esse vídeo, né, acessem o canal, né, se inscrevam nesse canal. Eu vou estar sempre postando os vídeos para vocês, tá bom? Agradeço a presença de todos aqui. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau!